Ansiedade, um ciclo destrutivo. Bom, esse é um tema que as pessoas pedem muito, falam muito. Inclusive, há pouco tempo eu fiz uma live falando sobre esse tema e as pessoas trouxeram muito feedback e gostaram bastante, e eu queria trazer de forma mais concisa alguns pontos que eu acho importantes sobre a ansiedade. O primeiro ponto é entender que a ansiedade é um disfarce do medo, da emoção do medo. E aí eu vou trazer aqui algumas questões que fazem com que esse medo se torne ansiedade. Uma coisa que é importante pontuar é que sempre quando a gente fala de ansiedade, a gente fala sobre futuro, né? Então as pessoas falam muito sobre esse medo do futuro. E uma frase que eu construí, que eu gosto muito de usar para explicar a ansiedade é: o passado definindo o meu futuro e tirando o meu presente. Porque a gente precisa entender que a ansiedade é uma construção. A forma da gente ver as nossas emoções de forma adoecida, distorcida, fala sobre um processo na nossa vida, que às vezes se inicia lá no passado, né? Então, como é a minha autoimagem, como eu vivi as coisas, eu tenho autoconfiança ou era desqualificado, né? Eu fui abandonado, rejeitado. Tudo isso vai definindo como que a gente vai lidar com as situações da vida, porque sentir medo é uma emoção natural. Então, esse passado define o meu futuro. Por quê? Porque esse adoecimento emocional gera o que eu chamo de neuroses, ou seja, a gente define uma verdade e a gente sempre está buscando por essa verdade. Se eu entendo, né, de que eu não sou bom o suficiente, eu sempre vou estar buscando me criticar. Se eu entendo que nada de bom acontece na minha vida, eu vou estar sempre buscando um defeito nas coisas que estão acontecendo na minha vida e reclamando. Então, esse passado acaba definindo o meu futuro e tirando a única coisa que eu realmente tenho poder, que é o agora. Então, como funciona o ciclo da ansiedade? Bom, inicia-se com a minha autoimagem, como eu me vejo, a minha autoestima. Então, geralmente essas neuroses me definem de uma forma destrutiva. Eu sou incapaz, eu não sou bom o suficiente, né? Ou como a minha vida funciona, as coisas não vão dar certo, alguma coisa de ruim vai acontecer. E aí, essa neurose, né, e essa autoimagem, essas verdades destrutivas, fazem com que eu tenha uma atitude, uma experiência ou uma busca destrutiva. Ou seja, se eu já vou para uma situação negativa, né, e definindo o que vai acontecer de forma destrutiva, muito provavelmente ou eu vou me boicotar nessa atitude, né, porque eu não vou ali buscar agir, me movimentar como um medo saudável pede, e sim ficar me destruindo, e aí ou eu vou buscar, né, uma vivência que reforça essa neurose. Ou seja, ali naquela situação, seja na minha atitude, ou seja na minha escolha, né? Seja, por exemplo, num relacionamento, eu escolho uma pessoa que não está disponível para mim, alimenta essa neurose de que eu não sou importante, ou de que tem algum problema comigo. E aí a gente nutre a neurose e retoma a essa baixa autoestima, e assim esse ciclo de ansiedade vai se desenvolvendo. Então, o primeiro ponto que a gente precisa trabalhar para que a gente rompa esse ciclo destrutivo da ansiedade é a nossa autoimagem, que basicamente é a nossa relação com nós mesmos. Como que a gente lida com a nossa humanidade, né? Como que a gente lida com nós mesmos? A gente se destrói, se persegue? Ou a gente se compreende, se incentiva, se motiva? Isso é muito importante, porque tudo que você vê e tudo que você vive na vida tem a ver com você, tem uma origem inicial dentro de você. Ou seja, não tem como a gente viver algo construtivo, né, ou aprender com uma situação que gera medo, angústia pra gente, né, se a gente não tá de bem com a gente, se a gente não confia de que a gente é capaz, se a gente não tem movimentos construtivos, se a gente não tem uma boa relação com nós mesmos. Então, não adianta, não é algo externo que vai resolver a sua ansiedade. A mudança de comportamento interno, ou seja, um movimento ativo, é a única possibilidade da gente romper com esses padrões destrutivos. E o segundo ponto, além da gente cuidar da nossa autoimagem, da nossa autoestima, é a gente aprender a dar vazão, né? O que fazer com esse sentimento de medo. Muitas vezes a gente está vivendo medo, mas a gente chama de ansiedade. Eu tô um pouquinho ansioso para aquilo que vai acontecer amanhã, né? E nada mais é do que um medo. E a forma da gente poder canalizar, construir algo a partir desse medo é a ação, né? É a busca de apoio, né? A gente se preparar melhor para aquela situação, é a gente se arriscar, ou seja, levar numa boa também o fato de não ser perfeito. Se a gente pensar que, sei lá, eu estou lançando um produto e que esse produto daqui 5 anos vai estar melhor do que o produto que eu lancei hoje, é porque a gente cresceu.
Então, isso é esperado, né? Ou seja, ser mais justo com você mesmo naquele processo de desenvolvimento e crescimento. Isso tudo ajuda a você canalizar esse medo numa construção, em algo produtivo. Então, muito importante a gente aprender como lidar com essa emoção. E como você identifica se você está com medo ou se você está ansioso? Primeiro ponto é entender que a ansiedade, então, é uma forma destrutiva do medo. Ou seja, se você está sentindo uma angústia e você não consegue agir diante disso, você não consegue encontrar soluções, se movimentar para que futuramente você sinta um alívio, né? Se na verdade esse sentimento está te gerando uma paralisação, né? Muito sofrimento, ou seja, uma dor que te paralisa ou que te desqualifica, que te diminui, muito provavelmente essa é uma ansiedade, você já está no processo ansioso. E aí o indicado é realmente buscar auxílio, né? Ou seja, um psicólogo ele vai estar ali te ajudando e te encaminhando a processos mais construtivos da sua emoção. Mas um ponto que é muito importante é entender, gente, que a construção e o desenvolvimento é um processo ativo. Ninguém pode fazer isso por você. Só você tem a capacidade e o poder de se ressignificar e de se reconstruir. A vida não é o que deveria ser, é o que é. A maneira de lidar com isso é o que vai fazer diferença. Virginia Satir. Bom, gente, então a vida é sim desafiadora, mas a forma que a gente vai lidar com isso, ou seja, como que a gente vai construir esses desafios, como a gente vai se movimentar neles internamente e externamente, é o que vai fazer a diferença. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha ajudado vocês um pouquinho. Né? Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, que toda segunda parte de sexta estou postando vídeo, além de todas as lives. Me segue também lá no Instagram, Adriana Souza Psi, e deixa seu comentário, que assim que possível eu vou estar respondendo. Um beijo, até a próxima!